Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vocês que estão online com a gente, sejam bem-vindos, viu? Abre aí Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16. Um texto muito conhecido. Encontrou aí? Para o pessoal da transmissão, eu estou usando versão ARA, viu? Se for útil, é útil, já vi que é. Versão ARA. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu trouxe esse texto para nós, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, disse o apóstolo Paulo. E nós vamos precisar de muita fé, porque Deus colocou no nosso coração ungir as pessoas e as casas. E por que Deus colocou isso no nosso coração? Porque a nossa percepção é de que o nosso povo tem estado sob ataque. Eu estou vendo dois casais que estão aqui e que não vão poder estar a semana porque não moram em Linhares. Vão voltar para a sua cidade. Procura a pastora Lânia e pega o seu olhinho com eles, viu? Para ungir lá a sua casa. E os outros irmãos venham 6 da manhã buscar. Quer dizer, 6 da tarde também, viu, Fê? A Fernanda não gostou da parte dos 6 da manhã. Ela prefere os 6 da tarde, tudo bem, não tem problema. Nós vamos precisar de fé para ungir pessoas e casas. Porque Deus tem falado para nós que o nosso povo está sob ataque. E usar a simbologia para virar a chave no mundo espiritual a nosso favor é uma prática bíblica. E para a gente fazer essa prática bíblica é preciso ter fé. E para ter fé é preciso se expor à palavra. E por isso eu trouxe para você o texto onde Tiago nos fala sobre a unção com óleo. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Eu quero chamar sua atenção para essa unção com óleo. Eu quero te falar sobre o óleo, porque há muito que se diz sobre o óleo desde que inventaram uma coisa chamada teologia. A teologia é o estudo de Deus do ponto de vista científico. Teologia é a ciência que estuda Deus. E dentro da teologia, como todas as ciências, tem opinião para todos os gostos. E aí eu quero falar para você sobre essa simbologia profética que é usada em larga escala nos rituais dos cultos bíblicos, nos cultos judaicos, e quero falar para você sobre o óleo fazendo parte de uma simbologia profética. Isso a Bíblia tem provas sobrando. Repito, eu respeito a lógica teológica de que o óleo era remédio. Era medicinal. Respeito, porque embora não tenha respaldo
tem lógica. É lógico que se use um óleo medicinal para colocar sobre a ferida de alguém. É lógico. Mas, do ponto de vista bíblico, o que nós notamos no decorrer das Escrituras de Gênesis ao Apocalipse é que existe uma linguagem profética, simbólica, usada para os rituais da luz e das trevas, e o óleo faz parte disso. É normal entre profetas, homens de Deus, no decorrer da Bíblia, fazer rituais que incluam simbologias para invocar a manifestação da sobrenaturalidade, tanto da luz quanto das trevas, no nosso mundo. É normal que os profetas, que os sacerdotes, que os homens de Deus em geral, desde os tempos da antiguidade, desde os tempos antes do dilúvio até os nossos dias, é normal que homens de Deus usem símbolos. Simbologias como as simbologias encontradas no tabernáculo. Simbologias como as simbologias praticadas por profetas, que faziam coisas do tipo, o profeta Eliseu fez, dando uma voz de comando para o rei, dizendo para ele: vamos vencer seus inimigos, rei. Vamos embora. Pega seu arco e flecha, abre a janela. Imagine o seu inimigo, o rei, e atira. O inimigo estava longe, muito longe, a flecha nunca ia chegar nele. Aquilo era claramente um ritual profético. Abre a janela e exerça a fé, rei, atira no inimigo. E o rei abriu a janela, atirou 3 flechas. O profeta chamou ele de volta e disse: você não está crendo. E aí o profeta insistiu um pouco mais, colocou as 2 mãos sobre as mãos do rei, segurando arco e flecha, e o profeta disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra o inimigo. Rei, está aí o inimigo na terra, atira. E o rei de novo, timidamente, atirou 3 flechas que feriram o chão, e o profeta ficou indignado com ele, e o profeta disse: você não está tendo fé. Você devia ter tido cana na hora de fazer o ritual. E você devia ter atirado 5 ou 6 flechas, mas você atirou só 3 flechas, e por isso você só vai vencer 3 batalhas contra o inimigo. Esse tipo de ritual que usa símbolos para mandar uma mensagem para o mundo espiritual é muito comum nas Escrituras. E muitos elementos eram usados nesses rituais. O óleo era um desses. Por exemplo, no livro do Gênesis, nós encontramos Jacó saindo da Palestina e indo em direção aos caldeus, seguindo para o Oriente. Seguindo para o Oriente, Jacó passa por Betel, ele tem uma visão de Deus, e aí ele derrama um óleo naquele lugar, estabelecendo que aquela unção ali estava consagrando o lugar para ser casa de Deus. Aí a pergunta que a gente faz é: como é que Jacó tinha óleo sagrado? Porque no decorrer das Escrituras você percebe que não se usaria um óleo qualquer, era um óleo consagrado, um óleo considerado espiritualizado para fazer esse tipo de coisa. Porque Jacó carrega o óleo sagrado. Se você vai observar a história, vai perceber que Abraão se tornou sacerdote na sequência do encontro dele com Melquisedeque. E havia um temor de Deus em Abraão. O povo ao redor sabia que o Deus de Melquisedeque agora estava com Abraão, e as pessoas o respeitavam por isso. E é por causa disso que várias pessoas pediriam bênção a Abraão, e várias pessoas tinham medo dele como um representante do Altíssimo, do Elion. O texto não diz, mas dá para deduzir, vendo que Jacó tinha óleo, que Jacó certamente pegou o óleo com Isaac, que Isaac pegou o óleo com Abraão. O fato é que
no decorrer da história bíblica, esse mesmo óleo consagrado aparece muitas vezes na história, consagrando objetos no tabernáculo, objetos no templo, consagrando pessoas como o sacerdote, o rei, o profeta, recebendo o óleo sobre a cabeça, e o óleo tem sempre o mesmo símbolo que teve lá com Jacó, quando ele consagra o lugar em Betel. O óleo tem sempre o símbolo de Deus marcou alguém, Deus marcou alguma coisa com a sua glória, com a sua presença, porque o óleo é símbolo da unção, símbolo da presença de Deus, símbolo de Deus se derramando em forma de energia sobre a vida de alguém. Esse óleo vai aparecendo muitas vezes nas Escrituras como simbologia de Deus tocando alguém para fazer a presença dele cancelar o mal e estabelecer a bênção. O óleo se tornou símbolo disso. Aí chega no Novo Testamento, nós encontramos Jesus e seus discípulos em Marcos capítulo 6, saindo por aí, pregando o evangelho e levando um óleo e ungindo os enfermos. Eu posso pensar que esse óleo era óleo medicinal? Posso, mas o histórico do óleo até aquele ponto combina com outra coisa. Quando Tiago vai falar de óleo em Tiago capítulo 5, no texto que a gente está lendo, e Tiago diz sobre o óleo assim: chame os presbíteros da igreja. Não chamaram o médico, chamaram os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele. Orar primeiro, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. O óleo não era em nome da medicina, o óleo era em nome do Senhor. E o versículo 15 diz que o que o óleo vai fazer? A oração da fé salvará o enfermo. Depois do óleo, o que vai salvar o enfermo é a oração da fé. Cabe a interpretação de que o óleo era medicinal, e aí a gente vai orar e tomar o remédio. Cabe, porque eu acredito, irmãos, que a lógica bíblica não cabe muito na nossa lógica. A lógica bíblica é a lógica de um homem que ora por enfermos, que faz, como Paulo, faz paralíticos levantarem da cadeira de roda. Esse mesmo Paulo escreve para Timóteo, fala assim: Timóteo, você está com problema no estômago, toma aí aquele vinho medicinal aí que está tranquilo, não tem problema, para de beber sua água, vamos usar a natureza e os recursos disponíveis. Então, Paulo mistura a fé com a medicina sem problema nenhum. Então eu não tenho dificuldade de acreditar que Tiago estaria dizendo: use um óleo medicinal e faça oração. Misture as ferramentas. Não tenho dificuldade de acreditar que Paulo estaria dizendo isso. Mas eu não, que Tiago está dizendo isso. Mas eu não acredito que é isso que Tiago está dizendo. Porque quando eu olho para o óleo, para o histórico do óleo consagrado, desde Gênesis andando pela Bíblia toda, eu percebo o óleo sendo usado o tempo todo como uma ferramenta ritual, como uma ferramenta para mandar uma mensagem. O óleo consagrado, portanto, era um óleo simbólico, usado no Velho Testamento, usado no Novo Testamento, para transmitir uma mensagem simbólica, do mesmo jeito que o profeta Eliseu usou o ato de jogar flecha para mandar a mensagem: o inimigo vai cair. O mundo espiritual fala a linguagem dos símbolos, e as simbologias mandam uma mensagem muito mais poderosa para o mundo espiritual do que a nossa linguagem articulada. E isso não é só na luz e nas trevas, e não só agora, em todos os tempos. Qualquer época que você estude a história da humanidade, você vai notar os humanos na sua relação com o espiritual, com o divino, e o divino dele, daquele momento da história. Os seres humanos estão sempre usando simbologias, estão sempre usando rituais, e dentro dos rituais muitos símbolos, do lado da luz e do lado das trevas. Do lado da luz, os sacerdotes, profetas, homens de Deus em geral, usam simbologias para atrair, para invocar a presença de Deus. Do lado das trevas, os magos, os feiticeiros, os bruxos, também usam simbologias para
reivindicar e invocar o reino das trevas. Os dois lados, simbologia, faz parte da linguagem do mundo espiritual. Eu quero ajudar você a entender isso, para você entender que quando a gente estiver te dando o olhinho para você levar para casa, a gente não está fazendo uma coisa sem entendimento, sem saber o que está fazendo. A gente não está fazendo isso só porque virou moda em algum lugar do mundo. Só porque alguém achou bonitinho fazer. Ou só porque a igreja tem que fazer alguma coisa diferente. Não, não tem a ver com isso. Usar o óleo consagrado implica em fazer ritual usando simbologia e uma simbologia respaldada pelas Escrituras. Para usar o óleo, eu quero que você entenda que a simbologia usada no óleo, ela é usada no decorrer da história bíblica para ungir lugares, para ungir utensílios e para ungir pessoas. Sem invenção de moda, sem forçar o texto. O óleo é usado para ungir lugares, para ungir objetos e para ungir pessoas do jeito que está no texto, está lá, sem forçar a barra. E o que nós vamos fazer nessa semana é justamente usar o óleo para ungir pessoas e para ungir lugares. E a mensagem da unção é: isso onde o óleo foi tocado, foi consagrado ao Senhor. Isso ou esse, onde o óleo foi tocado, recebeu com o óleo o toque da unção, o toque da energia sobrenatural divina. E para que o óleo serve? Tiago, quando ele fala do óleo, ele começa falando do doente. Portanto, o óleo vai fazer um efeito no corpo físico do indivíduo, quando ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Quando Tiago diz que o doente precisa receber unção para ser curado, ele está estabelecendo que o óleo tem uma área de alcance no mundo físico. Fisicamente, o óleo, a simbologia do óleo afeta fisicamente. Mas ele não para, ele segue no versículo 15, dizendo assim: a oração da fé salvará o doente, físico ainda. O Senhor o levantará, físico ainda. Mas na sequência, ele coloca o espiritual no meio, ele diz: e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Do que Tiago está falando quando ele emenda o físico com o espiritual? Ele está dizendo que muitas das enfermidades que aquele enfermo estava sofrendo podiam ser de origem espiritual. Porque quando alguém está doente por causa de um pecado, quando alguém está doente por causa de uma brecha, quando alguém está doente por causa de uma obra de feitiçaria, quando alguém está doente porque fez aliança com a pessoa errada, quando alguém está doente porque Satanás reivindicou direitos sobre ele, Tiago está dizendo: na hora em que o óleo tocar essa pessoa, vai fazer efeito no físico dessa pessoa, mas também vai fazer efeito no espiritual dela, porque os pecados dela serão perdoados. Tiago então está dizendo que o óleo vai fazer efeito no mundo físico, e ele está dizendo que o óleo vai fazer efeito no mundo espiritual. Mas no versículo 16, ele avança, porque ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. A palavra pecado que aparece no versículo 16, na versão Ara, é diferente da palavra pecado que aparece no versículo 15. Quando Paulo diz: e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. No versículo 16 ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Ele não diz que é para orar uns pelos outros para ser perdoado. Versículo 15, o pecado é perdoado. No versículo 16, o pecado não é perdoado, o pecado é curado. Então, claramente o versículo 16 está falando de um pecado diferente do versículo 15. E quando a gente vai para o grego,
nós percebemos que algumas versões de Bíblia no Brasil, no lugar da palavra pecado, aparece a palavra fraqueza. Confessai, pois, as vossas fraquezas uns aos outros, para que vocês sejam curados. Mas eu quero que você note que o versículo 16, que diz que é para a gente confessar as fraquezas, e ele está dizendo que as fraquezas vão ser curadas, elas estão ligadas na mesma cena em que alguém está sendo ungido. Portanto, Tiago está deixando claro que o óleo não opera apenas da dimensão física e na dimensão espiritual. Na dimensão física, trazendo cura para o corpo. Na dimensão espiritual, cancelando alianças, cancelando brechas, cancelando pecados. Não apenas no físico e no espiritual. Tiago está dizendo no versículo 16 que o óleo da unção vai atingir um efeito no sistema psicológico. Porque isso que Tiago está chamando de fraquezas está ligado a padrões de comportamentos, padrões emocionais, padrões de pensamentos, tendências construídas na alma humana que nós chamamos de fraqueza. Fraqueza é aquele padrão que o indivíduo luta para parar, para vencer, para sair dessa, ele não consegue. Ele está classificado como fraqueza. Construções na alma humana, construções na psique humana, que o indivíduo já decidiu 1 milhão de vezes que ele quer sair dessa e não sai. Isso era classificado no tempo de Tiago e é classificado no nosso tempo como fraqueza humana. Fulano não consegue vencer isso porque ele é fraco nessa área. Nessa área ele tem uma fragilidade. Essa fragilidade, Tiago diz que o óleo da unção pode atingir. Portanto, o óleo da unção, a simbologia que atrai o sobrenatural, pode afetar a gente no físico, no espiritual, no psicológico, e todas essas áreas podem receber a intervenção do óleo da unção para produzir cura. O óleo da unção, que aparece no texto, para que ele faça o milagre que precisa fazer, ele precisa se submeter à filosofia que Tiago coloca no texto. Quando Tiago vai falar do óleo da unção, antes de falar do óleo da unção, ele começa no versículo 13, estabelecendo uma filosofia, um jeito de pensar. E esse jeito de pensar é muito importante para que o óleo da unção faça o efeito dele, para que a oração faça o efeito dela. Tiago diz no versículo 13 assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. E aí ele segue no versículo 14, falando dos doentes. Sofrendo, do versículo 13, não é doença. Sofrendo, do versículo 13, é angústia, é dor, é sofrimento em geral. É aquela dor que você sente quando o carro bate, da perda total, e você descobre que esqueceu de pagar a última parcela do seguro. Aquela dor. Tiago está dizendo que quando tiver alguém sofrendo, ele deve orar. Ele diz, quando alguém está feliz, deve cantar louvores. Do que Tiago está falando? Tiago está falando de uma filosofia que tem que estar implantada no meu coração antes que eu parta para a oração. Antes que eu parta para a unção. Antes que eu parta para buscar a Deus, eu tenho que resolver uma coisa no meu coração. E o que é que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver uma questão muito séria. Eu tenho que parar de perguntar sobre o sofrimento e começar a levar o sofrimento a Deus. Sabe, Tiago fala do sofrimento sem explicação, mas nós pensamos no sofrimento sempre com explicação. Quando você lê o texto, tem alguém sofrendo entre vocês, o que acontece com a sua mente? Você pergunta, por quê? Tiago não pergunta por quê, mas você pergunta. Como assim? Na igreja de Deus, aliás, a igreja de Tiago não é uma igreja qualquer, gente. É uma igreja que está sendo pastoreada por nada mais, nada menos que Tiago, o irmão do Senhor. Tiago não era qualquer um, era o irmão de Jesus por parte de pai e mãe. O padrasto de Jesus e Maria tiveram filhos.
Há quem discorde, mas eu acho que eles tiveram filhos. E esses filhos eram irmãos de Jesus, cresceram com ele, andaram com ele, duvidaram dele no começo, depois se converteram. Tiago é um desses. Tiago viu Jesus ressuscitado. Tiago estava entre os apóstolos que curavam enfermos, que expulsavam demônios, que abençoavam as pessoas. Gente que não tinha dúvida nenhuma da sobrenaturalidade de Deus. Gente que não tinha dúvida nenhuma das dificuldades que Deus resolve. Gente que levava Deus a sério. E aí Tiago escreve e diz assim: tem alguém sofrendo entre vocês? Se fosse eu, se fosse você, ia dizer assim: se tem alguém sofrendo entre vocês, vamos descobrir por quê. Por que está sofrendo? Não é de Deus, não? Não leva Deus a sério, não? Não anda com Deus, não? Porque é isso que a nossa geração faz. Quando alguém está sofrendo, ela pergunta assim: mas você não é crente? Mas você não dizimou esse mês? Mas você não deu sua oferta? Mas você não anda lendo Bíblia? Não até terminou a leitura bíblica da Bíblia toda na última prestação de contas? Mas você está em pecado? Qual é o problema? Por que você está sofrendo? Não é isso que a gente faz perguntas. Mas Tiago não faz perguntas. Tiago diz: em vez de você ficar fazendo perguntas sobre o sofrimento, pega o sofrimento e vai você e o sofrimento para a presença de Deus. Mas Tiago não fala que é para levar só o sofrimento para a presença de Deus. Ele diz: tem alguém aí feliz, contente, alegre, cheio de bons resultados? Tem. Vai à presença de Deus também com a sua alegria e com os seus bons resultados. Sabe do que Tiago está falando? Tiago está dizendo: você não pode condicionar sua relação com Deus aos resultados da sua vida. Você está sofrendo ou está alegre? Não importa. Yahvé é seu Deus, vai à presença dele. Porque é muito importante resolver essa filosofia antes de buscar o óleo da unção. Porque é tão importante resolver essa filosofia antes de receber a imposição de mãos, a oração, antes de bater na porta de Deus para pedir bênção. Porque essa filosofia se relaciona diretamente com a bênção que você está buscando, transformando essa bênção num Deus para a sua vida, num ídolo para você, ou não. Se você já resolveu isso, e se para você Deus é seu Deus, e você vai comparecer diante dele, com alegria ou com tristeza, com doença ou com saúde, com satisfação ou sem satisfação, se Deus é seu Deus, haja o que houver. Quando você bater na porta dele para pedir cura, essa cura não está condicionando a sua relação, porque sua relação já está resolvida. Tiago não faz perguntas. Tem alguém doente aí? Ora. Aliás, tem alguém sofrendo aí? Ora. Tem alguém contente? Cante louvores. O que muda é só como é que eu chego à presença de Deus. Mas com sofrimento ou com contentamento, com alegria, eu vou chegar à presença de Deus. Talvez eu chegue na presença dele chorando, mas eu vou chegar, porque nada muda o que Deus é para mim. Se tiver tudo bem, ele é meu Deus. Se tiver tudo muito ruim, ele é meu Deus. Se as coisas estiverem se encaixando perfeitamente, ele é meu Deus. Se eu estiver entendendo direitinho como é que funcionam as coisas, ele é meu Deus. Se eu não estiver entendendo nada, se estiver tudo confuso, se estiver tudo escuro, ele ainda é meu Deus. Isso não vai mudar. Agora, eu estou pronto para ir à presença dele. Ou com meu sofrimento, ou com minha alegria, eu vou à presença dele. Resolveu isso? Resolveu. Agora vamos para a unção com óleo. Sabe, você vai encontrar muita gente frustrada por aí. Frustrada porque entendeu errado o evangelho. Frustrada porque entendeu que não tem razão nenhuma para ter um Deus que não vai satisfazer os desejos e os caprichos dela. E, infelizmente, esse é um evangelho defendido e acreditado. De vez em quando eu escuto isso. Isso não me digere bem quando eu escuto. De vez em quando eu escuto isso de gente sofrendo, que bate na minha porta para pedir aconselhamento e oração e me diz assim: pastor, para que eu quero um Deus que não resolve meus problemas? É indigesto escutar isso.
Mas é mais indigesto escutar isso de um pregador e de um ensinador da palavra de Deus, que aponta o dedo e diz assim: para que você quer um Deus que não resolve o seu problema? Você precisa de um Deus que resolva seu problema. Gente, eu sei que isso parece muito lógico, especialmente numa geração mimada, que acha que todos os desejos dela têm que ser satisfeitos. Uma geração que não sabe sofrer, que não sabe se frustrar, que não entende que a dor faz parte da vida. Tem toda a lógica. A mente captura essa ideia fácil. Para que você quer um Deus que não te socorre na hora da dificuldade? Mas o problema é que quando você entende o que é um Deus, essa ideia é ridícula. Ridícula. Adoro quando Paulo entra de sola, falando para os romanos e dizendo assim: como que o vaso vai dizer para o oleiro que o fez: porque você me fez assim, eu não gostei, eu queria outra coisa. O oleiro não tem direito sobre o barro dele. Adoro quando Paulo coloca isso, porque o que Paulo está estabelecendo é que nós entendemos errado o sentido de relacionamento com uma divindade. Na relação com a divindade, não sou eu que digo para o Deus o que ele vai fazer, é o contrário, é o Deus que diz para mim o que eu vou fazer. Não sou eu que apresento para o Deus quais são os meus desejos, é o Deus que apresenta para mim quais são os desejos dele, e eu me dou por satisfeito, por feliz, por bem-aventurado, por alguém sortudo, porque eu tive o privilégio de fazer a vontade daquele que é Deus sobre mim. Isso é uma relação com um Deus. Quando a gente inverte isso, ele não é mais Deus. Eu é que sou. Eu é que viro o Deus dele. Nossa mentalidade de relacionamento com divindade foi terrivelmente afetada pelo treinamento, pelo condicionamento do capitalismo nas multidões, nas massas, mundialmente, nessa geração. O capitalismo precisa construir consumo, e para construir consumo ele precisa construir desejo e obsessão, e a obsessão se transforma em pirraça. Isso vem treinando as nossas mentes. Sabe, irmãos, gerações passadas, não muito longe de nós, não ficavam tão confusas quando sofriam. Entendiam o sofrimento como uma coisa normal, faz parte da vida. Sofrer não fazia eles questionarem sua fé, seu Deus. A nossa geração questiona toda vez que coloca o pé no prego, dá um xingamento e diz: cadê Deus que deixou eu furar meu pé? Deus não pode estar no lugar dele e você furar o pé assim mesmo? Pode. A natureza e a criação que está debaixo da cobertura de Adão foi afetado pelo pecado. Paulo explica isso em Romanos, capítulo 8, versículo 17, até o final do capítulo. Paulo explica que a criação foi sujeita à corrupção por causa daquele que a sujeitou. E é por isso que a criação inteira geme, sofrendo, desejando chegar o dia em que essa maldição vai ser arrancada dela. Então tem o mal no mundo, e o mal no mundo, desculpa ser eu a te contar isso, o mal no mundo é normal. Até rimou, né? O mal é normal. Faz parte. E aí quando você entende isso, você para de encostar Deus na parede e para de cobrar dele, que ele tem que fazer suas vontadinhas, que ele tem que trazer satisfação para você, senão ele não é Deus. Resolvido isso, Tiago diz: tem alguém entre vocês sofrendo? Ora, tem alguém feliz? Cante louvores. Tanto faz se você está feliz ou se você está sofrendo, Deus é seu Deus. Está resolvido isso? Tá. Então agora a gente pode resolver o resto. Porque agora nós podemos comparecer diante de Deus para buscar o milagre dele, sem encostar ele na parede, sem ameaçá-lo.
sem se sentir no poder, no controle sobre Deus. O óleo da unção é um ritual para abrir portais e atrair a presença de Deus. E liberar o poder sobre o objeto, sobre a pessoa, sobre o território. Mas quando você não entende que Deus é Deus e que você é o súdito, a unção e os rituais na sua mão vai fazer o mesmo papel que os rituais fazem na mão dos feiticeiros e dos magos. No mundo das trevas, os rituais são usados de forma diferente. Feiticeiros, magos, bruxos, essa categoria aí, se gabam de saber como as leis que governam os mundos, que governam as dimensões, que governam as energias, eles se gabam de entender como é que funciona e de saber qual o ritual certo, qual o botão apertar, com qual entidade negociar para fazer o que ele quer que aconteça. É assim que funciona aquelas propagandas. Trago a pessoa amada nos seus pés em 3 dias. Sabe o que significa isso? Significa, eu sei manipular as energias. Eu sei como é que os princípios que operam no mundo espiritual funcionam. Vou apertar os botões, vou controlar os seres, está tudo na minha mão. Eu sei mexer as cordinhas e os seres espirituais, as energias que operam no universo, vão atender a meu comando. Isso é um feiticeiro. Quando você, crente, chamou de crente, ficou sério o negócio, não é? Meu Deus, estou me sentindo meio profeta, estou quase teca aqui nesse altar, meu Deus. Quando você, crente, não resolveu a sua questão de botar Deus no lugar dele e você no seu lugar, você vai olhar para o óleo da unção e você vai olhar para qualquer outro ritual do mesmo jeito que o feiticeiro olha para as mandingas dele. Você vai olhar isso como um jeito de apertar os botões de Yahvé. E eu preciso te contar, Yahvé não tem botão. Você não pode controlar ele. Ou você se submete, ou você está encrencado. E aí as pessoas vão lá, fazem os rituais, fazem direitinho, e aí o ritual não funciona, e ele fala, tá vendo? É por isso que eu não gosto desse lado. Porque do lado das trevas a gente aperta os botões e tudo funciona. O que os feiticeiros não sabem é que do lado de lá tem um jogo sendo jogado. Tem um conjunto de má intenção e um jogo de interesses, onde o feiticeiro acha que está manipulando os demônios, e os demônios acham que estão manipulando o feiticeiro. No final das contas, quem puder mais chora menos. Mas eles estão jogando um jogo perigoso. Acontece que do lado da luz, Yahvé não joga o jogo. Yahvé não se deixa controlar, não se deixa manipular. Os nossos rituais não têm o objetivo de controlar Deus. Tem o objetivo de mandar a mensagem. Mas antes de mandar a mensagem, eu tenho que ter me resolvido com Deus. E tem que ter ficado claro para mim. Deus é meu Deus. Haja o que houver. Se morrer, eu morro com Ele. Se sofrer, eu sofro com Ele. Se crescer, eu cresço com Ele. Se me alegrar, me alegro com Ele. Se tudo der certo, vai dar certo com Ele. Mas se der tudo errado, vai dar errado com Ele. Porque Deus é meu Deus e isso não vai mudar. Nunca. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não vai mudar. Yahvé é meu Deus. Ponto. Agora, eu estou pronto para fazer rituais e mandar simbologias para as regiões celestiais. Tiago deixa claro isso quando ele vai falar do óleo da unção. A outra coisa que Tiago deixa claro antes de trabalhar e de colocar o óleo da unção na conversa
é o versículo 17, que é outro princípio, outra filosofia. Tiago coloca a filosofia antes de ungir e coloca outra filosofia depois de ungir. Versículo 17, Tiago diz assim: Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou com instância para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. E aí ele orou de novo, e a terra a chuva caiu, e a terra deu seus frutos. Qual é a segunda filosofia com a qual Tiago trabalha antes ou dentro do processo de ungir? É que a ação de Deus na sua vida não depende dos seus méritos. Quando Tiago diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, Tiago está apresentando Elias como um exemplar no ápice da unção profética, no ápice da posição de homem de Deus. Ele está dizendo que Elias é alguém nível hard, alguém cheio de Deus, incontestável. E aí ele pega alguém que é incontestável como homem de Deus, coloca na roda e diz assim, está vendo esse cara? Esse cara que foi o primeiro a ressuscitar mortos, esse cara que fez descer fogo dos céus, esse cara que abria o Jordão todo dia e fechava o Jordão todo dia. Está vendo esse cara? Que não fez descer fogo do céu uma vez só, ele fez descer fogo do céu muitas vezes. Está vendo esse cara? Que foi respeitado no seu tempo como homem de Deus, e vai ser respeitado na história como homem de Deus. Está vendo esse Elias? Esse Elias que não morreu, porque Deus o levou para o céu, vivo, em carne e osso. Está vendo esse Elias? Esse sujeito especial. Então, preciso te contar, Tiago diz, ele era homem igual a mim, igual a você, e ele estava sujeito aos mesmos sentimentos. Por que Tiago está dizendo isso? Porque o que estraga muitas vezes o nosso ritual, o que estraga muitas vezes a nossa fé, é que a gente comparece diante de Deus achando que Deus vai nos abençoar porque a gente é santo, e santo no sentido de perfeição de caráter, porque a gente é melhor que os outros, porque a gente tem mais tempo na igreja, porque a gente está direitinho, está com a vida no altar. Tiago está dizendo, não, Elias fez tudo que fez, mas ele não era melhor que os outros. Elias era a gente, igual a mim e a você. Muito especialmente no que tange a emoções, sensações, pensamentos que são involuntários, brotando da alma humana em forma de vício. Muitas vezes tem um padrão de comportamento em você, que você passou a chamar isso de vício, porque você não queria agir desse jeito, mas quando você vê, já agiu. Tiago está dizendo, Elias era homem como nós, ele era sujeito a esses sentimentos, mas mesmo assim, ele era homem de Deus. Mesmo assim, ele estava no ápice. Por quê? Porque Deus não está procurando as pessoas perfeitas da terra. O homem, chamado de um homem segundo o coração de Deus, não era alguém necessariamente recomendado para todas as coisas. O outro homem, chamado o amigo de Deus, era alguém que de vez em quando dava umas escorregadas, do tipo dizer, a minha esposa não é esposa, é irmã. Os homens que entraram em níveis profundos de relacionamento com Deus eram gente igual a mim, igual a você. Por isso, o escritor aos Hebreus diz que a gente devia com ousadia, ousadamente, comparecer diante do trono da graça, para receber favor em tempos de necessidade. Tiago, aliás, o escritor aos Hebreus, diz que é preciso ousadia para ver o trono de Deus, o trono do Todo-Poderoso, não como um trono meritocrático,
Um trono que você comparece lá mediante seus méritos. Não. O trono de Deus é o trono da graça. E quando você comparecer lá para receber favor no tempo da sua necessidade, você precisa comparecer lá com ousadia, mas não com ousadia baseado nos seus méritos. Você comparece lá com ousadia baseado nos méritos dele, nos méritos da graça. Deus não vai te abençoar porque você é melhor. Também não vai te abençoar porque você é pior. Deus vai te abençoar porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Sabe quando Tiago fala de unção, ele coloca a unção no meio de duas filosofias. Você precisa ter um Deus que é seu Deus com sofrimento ou sem sofrimento. Você precisa ter um Deus que te abençoa pela graça dele e não porque você merece. Escuta o que eu estou te falando. Ninguém que recebeu algo de Deus, recebeu porque é digno, porque mereceu, porque tem méritos a cobrar. Todo mundo, desde que o mundo é mundo, que recebeu uma bênção de Deus, grande ou pequena, recebeu porque Deus é bom, porque a graça de Deus o alcançou. Adoro a forma como Paulo coloca isso para os Efésios. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz, porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém tenha do que se gloriar. Então, quer saber? Deus fez um milagre na sua vida, não tem do que se gloriar. Deus curou alguém da sua família, não tem do que se gloriar. Você vai morar no céu quando Jesus voltar, não tem do que se gloriar. Pastor, eu pensei que Deus operava na vida de gente de um certo nível. Deus opera na vida de quem chega perto. Não é por mérito. Jesus contou uma parábola dizendo que um grupo de trabalhadores foi contratado para trabalhar na vinha. Era 6 da manhã quando eles foram contratados. E o dono da fazenda chamou aqueles trabalhadores que estavam na praça se oferecendo para trabalhar e disse para eles assim, vão trabalhar na minha vinha. E eu vou ser justo com vocês. E eles aceitaram. 9 horas da manhã, aquele moço foi lá na praça, encontrou gente à toa e falou, vão trabalhar na minha vinha. 9 horas da manhã. Meio-dia ele voltou lá, tinha mais gente à toa, ele levou gente meio-dia para trabalhar. 3 horas da tarde ele voltou lá, tinha gente à toa, ele levou para trabalhar. 5 horas da tarde, ele passou lá, tinha gente à toa, ele levou para trabalhar. 6 horas da tarde, ele reuniu todo mundo que trabalhou durante o dia e disse, vamos acertar as contas. Vamos pagar primeiro o pessoal que trabalhou só 1 hora, né? E aí ele chamou o pessoal que trabalhou 1 hora e deu para ele o salário de um dia. Mas ele não trabalhou um dia, ele só trabalhou 1 hora. Não tem problema, eu quero pagar um dia para ele. Veio o pessoal que trabalhou de 3 da tarde até as 6 da tarde e ganhou o salário de um dia. Ué, mas eles só trabalharam 3 horas. Não importa, eu quero pagar o dia todo para eles. Chegou o pessoal do meio-dia. A essa altura, o pessoal que está trabalhando desde as 6 da manhã, já estão cochichando entre eles. Ora, vamos fazer cálculo aqui. Se ele deu o salário de um dia para o pessoal que trabalhou só a parte da tarde, no mínimo, vai pagar 2 dias para a gente. Ele pagou o dia inteiro para o pessoal que trabalhou meio-dia, pagou o dia inteiro para o pessoal que trabalhou a partir das 9 da manhã, e aí chegou o pessoal das 6 da manhã, e já estavam emburrados de cara feia, braço cruzado, com cara de bad boy assim. E aí quando o patrão pagou um dia inteiro de trabalho, eles protestaram. E eles disseram, Senhor, isso não é justo. O que não é justo? O pessoal que trabalhou só 1 hora ganhou tanto quanto a gente. E, não, a gente trabalhou o dia inteiro e estamos ganhando o dia inteiro.
Ele disse, sim, mas não foi isso que nós combinamos, que você ia trabalhar o dia inteiro e ganhar o dia inteiro? Sim, eu te paguei o que a gente combinou, paguei. Você está reclamando do quê? Não, eu estou reclamando porque aquele lá não podia ter ganho. Então, o que aquele lá podia ganhar, o que ele não podia ganhar, não depende de você, depende de mim. Eu quero ser bom com ele. Quer deixar eu ser bom com o meu dinheiro? Quer deixar eu gastar meu dinheiro com o que eu quiser? Jesus contou essa história para ajudar a gente a entender que mesmo quando tem mérito, Deus não faz por mérito. Aqueles rapazes trabalharam das 6 às 6. Eles mereceram ganhar de 6 às 6. Mas aquele Senhor foi bondoso, foi gracioso em permitir que trabalhassem para Ele. Então, mesmo quando a gente trabalhou duro e ganhou um galardão, estar na posição de poder ganhá-lo ainda é graça. Deus sempre se apresenta como esse ser gracioso, que Ele resolve dar para a gente o que a gente não merece. Quando você vier receber unção, amanhã de manhã ou amanhã de tarde, na terça de manhã ou na terça à tarde, lembra de uma coisa. Deus não vai fazer um milagre na sua vida porque você mereceu. Mesmo que você tenha merecido. Porque mesmo que você tenha merecido, Ele vai te abençoar porque Ele é bom. Porque mesmo quando você merece, se Ele resolver que Ele não vai te abençoar, a bênção é dEle. Ele não tem obrigação nenhuma, Ele não está te devendo nada. Não, mas eu fiz a obra dEle. Então o que você chama de obra dEle, pode não ser dEle se você não for dEle. Então, Ele está te abençoando porque Ele quer, porque Ele é bom, porque Ele é assim mesmo. Paulo estava falando disso, quando ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tiago estava dizendo que gente que acha que merece, que acha que tem mérito, ele tem uma dificuldade enorme de acreditar na graça. Mas gente que sabe que não tem mérito, sabe que não é digno, ele só tem a graça, ele normalmente vai aceitar a graça mais fácil. Quero desafiar você a quando fizer um ritual, quando participar de um ritual poderoso, antes de participar do ritual, pergunta por essas duas filosofias, porque elas podem definitivamente estragar tudo. Se você não resolver essas duas coisas, o seu ritual pode até ser um ritual que trabalha para as trevas. Sim, eu não estou brincando. Rituais feitos na luz ganham potencial, ganham status de treva, quando ele está sendo feito na luz, mas ele desrespeita esses dois princípios. Por isso, Tiago se preocupa em falar desses dois princípios antes de fazer o ritual. Tem um caso desses na Bíblia. Tem muitos casos desses na Bíblia, mas eu estou pensando especificamente em um. 2 filhos de Arão tinham que apresentar um ritual no tabernáculo. E o ritual incluía incenso colocado no incensário, mas um incensário móvel, porque eles tinham um incensário fixo, e eles tinham um incensário móvel, onde eles colocavam o incenso, acendiam o incenso e saíam com o incensário liberando a simbologia do incensário no meio do povo. A simbologia do incensário significava assim como você consegue sentir o cheiro do incenso, Deus está sentindo o cheiro das suas orações, dos seus sacrifícios. Os 2 filhos de Arão tinham que pegar o incensário, tirar o fogo santo, fogo sagrado, lá do altar. Talvez você sempre se perguntou isso, né? Por que o fogo era sagrado e o fogo dos meninos não era sagrado? Fogo sagrado não tem nada de especial, ele era fogo igual a qualquer fogo. A diferença é que a brasa que acenderia o incensário daqueles meninos
tinha que ser pego lá no altar dos holocaustos, aonde o cordeiro foi morto e o sangue foi derramado no altar. Aquele fogo que queima lá no altar dos holocaustos, ele é um fogo sagrado. Os meninos tinham que ter ido lá com a tenaz, pegado uma brasa, colocado no incensário, acendido e ido espalhar o incenso. Mas eles estavam atrasados. Não conseguiram chegar a tempo, a festa já tinha começado, já tinham mover, e o resultado, os meninos pegaram fogo na tenda do irmão Samuel. E na tenda do irmão Samuel, não é o altar dos holocaustos. Eles pegaram fogo em outro lugar e botaram no incenso. Gente, quem vai saber? É mesmo fogo, acende do mesmo jeito, queima do mesmo jeito, cheira do mesmo jeito. O incenso era igual, o incensário era o mesmo, a fumaça era igual, era tudo igual, mas o fogo não era do altar. O que tinha na cabeça daqueles meninos? Eles eram os filhos de Arão. Moisés tinha apresentado eles perante a congregação e tinha honrado eles. Moisés tinha colocado sobre eles roupas especiais. Roupas de tecido especial. Eles não se vestiam de qualquer jeito. Moisés os apresentou e pediu que o povo os respeitasse e os reconhecessem como gente de alto nível. Então eles eram filhos do sacerdote, mas é mais. Eles eram sobrinhos do chefe. Não tem o sobrinho do chefe? Eles eram sobrinhos de Moisés. E sabe, quando a gente acha que eu sou o filho do sacerdote, eu sou o sobrinho do chefe, eu tenho alguma coisa para apresentar, quebra a cara. Porque sabe qual é a verdade? A verdade é aquela que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 1, ninguém tem do que se gloriar quando chega diante de Deus. Ninguém. Vai chegar diante de Deus, baixa a cabeça, aceita que Deus seja Deus. E que você só está sendo aceito diante dele porque ele é gracioso. Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém tem do que se gloriar. Aqueles dois meninos achavam que tinham. Sabe por que eles pegam fogo de qualquer lugar? Não é porque eles não sabiam que o lugar de pegar fogo é no altar. Não sabiam. Não é que eles não sabiam, eles sabiam. Na verdade, eles foram expressamente proibidos de pegar fogo de qualquer outro lugar que não fosse do altar. Mas por que eles pegaram? Porque o sentimento deles era de impunidade, porque eu sou alguém importante. Sabe o que acontece com esses dois meninos? Quando eles aparecem com o incensário, aparece um fogo. E eles foram totalmente queimados. Abriu brecha, deu problema. Eu estou te contando isso para você entender que quando eu vou praticar o ritual, quando eu vou usar a simbologia, eu preciso respeitar a simbologia, eu não posso brincar com ela. O óleo é um ritual desse tipo. Paulo estava falando da ceia do Senhor como um ritual, como simbologia. E Paulo entendeu que os coríntios estavam brincando com a ceia, que não estavam levando a ceia a sério. E aí Paulo disse para eles, olha, Israel brincou com os símbolos do deserto. Eles não entenderam quando atravessaram o mar que estavam sendo batizados no mar. Eles não entenderam quando comeram o maná que estavam comendo um maná, uma comida espiritual. Eles não entenderam que quando beberam a água da rocha, estavam bebendo uma bebida espiritual. Eles não entenderam que aquilo era um ritual. E o resultado, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 10, corpos ficaram espalhados no deserto. E Paulo aplica isso para o povo do Novo Testamento, dizendo, quando vocês forem comer o corpo e o sangue de Jesus, examinem-se a si mesmos antes de comer o pão e beber o cálice, porque quem comer o pão e beber o cálice, quem fizer ritual sem entender o que está fazendo, sem discernir, vai comer juízo para si, como aqueles meninos. Por que você precisa entender isso? Porque o óleo da unção colocado na sua cabeça, o óleo da unção que você vai levar para casa, para colocar lá nos 4 ventos da sua casa,
é um ritual. Nós queremos abençoar a sua vida usando esse ritual bíblico, que você já entendeu o que é bíblico. E você não pode brincar com isso. Não pode fazer isso com desrespeito. Não pode fazer isso sem entender o que está fazendo. Você está aí? Joia. Eu quero começar tudo com a ceia. Essa é a deixa para os irmãos que vão cuidar da ceia, já ir para lá, lavar as mãos, preparar tudo. Essa é a deixa para o louvor me socorrer. Nós vamos começar com a ceia. A ceia é um ritual que acessa outro ritual. O ritual mais poderoso de todos os tempos foi feito quando Deus usou o povo judeu para fazer o sacrifício mais poderoso de todos os tempos, sacrificando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morre naquela cruz, o que estava acontecendo ali era um ritual. Deus virou gente, morreu por nós e abriu os portais. A ceia do Senhor acessa aquele ritual. Quando a gente come a ceia do Senhor, nós estamos entrando na história, entrando no tempo e desfrutando de uma coisa que Jesus fez há 2000 anos atrás. Quando comemos a ceia do Senhor, estamos dizendo ao mundo espiritual: os rituais tornam o poder de Deus atemporal. O que acontece lá há 2 anos atrás ultrapassa a história, chega na gente como se fosse agora. Quando nós comemos a ceia do Senhor, o poder do sacrifício de Jesus cai sobre nós, como se nós estivéssemos agora, lá em Jerusalém, nos dias em que Jesus morreu. O efeito de hoje é o mesmo daquele momento. O ritual faz isso, o ritual abre portal. Nós vamos cear para nos preparar para uma semana de unção. Nós vamos cear para nos colocar debaixo do poder da cruz, para liberar o óleo da unção. Nós vamos cear para cancelar o mal enviado contra nós. E amanhã de manhã você vai receber o óleo sobre a sua cabeça. Amanhã de manhã você vai levar o óleo para casa, para ungir sua casa. Eu preciso te contar uma coisa. Durante a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias, às 6 da manhã e às 6 da tarde, nós vamos estar aqui para ungir quem vier e para distribuir o óleo. Mas você precisa entender, você vai levar o óleo para sua casa apenas uma vez. Só uma vez. Se você que está com a gente participa de uma das nossas congregações, você precisa perguntar para o seu pastor como é que ele vai fazer aí, tá bom? Se você vier na segunda e receber o óleo para ungir sua casa, na terça você não pode pegar óleo de novo, entendeu? Óleo é óleo, hein? Nada de fazer coleção de olhinho em casa. Uma vez. Mas você pode receber o óleo sobre a sua cabeça 14 vezes. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã. Pode receber. Mas levar o olhinho para casa uma vez só. Tá bom? E aí você vai ungir sua casa. E como é que você vai ungir sua casa? Você vai achar lá na sua casa os 4 ventos. Lá no extremo do território da sua casa, acha o vento norte. No outro extremo, lá no final do quintal, o sul. No outro extremo, lá no extremo leste, oeste, coloca um pouquinho de óleo e você vai, quando colocar o óleo, pronunciar apenas essas palavras: em nome de Jesus. E você vai colocar o óleo de novo, em nome de Jesus. E de novo, em nome de Jesus. Na 4ª vez, em nome de Jesus. Pronto, sua casa está consagrada. Todas as orações que vamos fazer pelas casas, de hoje até domingo que vem, todas elas
estão respaldando o óleo que você colocou nos 4 ventos. Vou te ensinar um outro jeito de fazer, porque talvez seja difícil. Colocar nos extremos do seu território. Vá que o seu território é um território de 200 alqueires, né? Se você está querendo uma fazenda, fala amém agora que chegou a sua hora. Vai que tem gente aí querendo uma fazenda, né? Então eu vou te dar uma forma diferente para você ungir seu território. Escolhe dentro da sua casa um cômodo. Pode ser o quarto, a sala, cozinha, o banheiro. Escolhe um cômodo e faz a seguinte oração: Senhor, esse cômodo vai representar todo o meu território. Em nome de Jesus. Amém. Depois você vai nos 4 ventos desse cômodo e consagra só o cômodo. Por exemplo, vamos imaginar que seja muito mais fácil para você ungir o quarto. Coloca o óleo dentro do quarto, os 4 ventos. Você vai formar uma cruz, se ligar aos pontos onde você ungiu. Norte, sul, leste, oeste. Ungiu no quarto. Está estabelecido que esse quarto representa todo o seu território. E se você pode fazer isso no território inteiro, faça, não tem problema. Pastor, eu posso, mas está meio confuso lá, pastor, porque a minha casa é meio... com uma forma meio estranha, é meio um triângulo assim, diferente, então eu vou ter dificuldade. Escolhe um cômodo, vai facilitar a sua vida. Tá bom? Todo mundo entendeu como é que vai ungir sua casa? Jóia. Eu quero orar estabelecendo para você que está online e que você conseguiu o óleo, porque você vai ungir sua casa. Você não é de uma das nossas congregações, porque se você for de uma das nossas congregações, todas elas já estão distribuindo o óleo consagrado para você. Mas talvez você não seja, e você quer ungir sua casa, você está com a gente no culto. Eu quero consagrar seu óleo agora. Nós vamos consagrar o pão e o vinho, e vamos consagrar o seu óleo. O óleo que vocês vão receber amanhã de manhã e amanhã de tarde já está consagrado. Tá bom? Vamos ficar de pé. Se você está com a gente online e você pode, fica de pé. Fica de pé. Estenda as suas mãos. Nós vamos consagrar o pão e o vinho. E nós vamos consagrar o óleo das pessoas que estão com a gente e que não vão receber o óleo na igreja, que não vão estar na igreja. Ela vai consagrar o óleo. Isso vale para você, viu, Neô? Pega o óleo aí, nós vamos consagrar agora. A Neô disse que ela é a Monte Sião da Flórida. Nós vamos consagrar o óleo que você tem aí onde você estiver. E você vai usar esse óleo para ungir você, sua cabeça, e depois você vai ungir sua casa, nos 4 ventos. Vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Yahvé, Deus de Abraão, nós consagramos os elementos proféticos para usarmos num ritual simbólico, para liberar a unção e a bênção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos o pão e o vinho. Em nome de Jesus, nós consagramos o óleo que o teu filho, a tua filha tem consigo agora. Ele vai ser óleo consagrado para liberar a unção, liberar o mover sobre o povo. Em nome de Jesus, nós clamamos em nome de Jesus, para que o poder do sangue de Jesus toque os elementos, toque o pão, toque o vinho, toque o óleo. Nós oramos para que esse mover sobrenatural, esse mover do Senhor se manifeste, e que cada elemento seja estabelecido como elemento sagrado para fazer um ritual debaixo do sangue de Jesus. Senhor, nós estabelecemos nas regiões celestiais que o poder do sacrifício de Jesus valida o nosso ritual, mesmo quando nós cometemos erros, porque nós somos gentios,
Nós somos gente que não aprendeu a cultura. Nós somos gente que não sabe fazer direito. Mas nós nos expomos à graça. E nos expomos ao poder exponencial do sacrifício, que valida o nosso ritual, mesmo que a gente cometa um erro ou outro. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, cancelando toda a reivindicação das trevas contra qualquer irmão, qualquer irmã que não entendeu as diretrizes e fez diferente. Eu oro para que o sacrifício de Jesus valide a intenção desse irmão, a intenção dessa irmã, que o poder do sangue de Jesus valide e faça valer o ritual, mesmo naqueles que fizerem de forma errada ou de forma diferente, em nome de Jesus. Nós vamos cear na noite em que Jesus foi traído. Ele tomou o pão e depois de dar graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo rasgado por vós. Vocês podem colocar 2 pontos de distribuição de ceia. E você que está aí online com a gente, você vai, o seu pão, o seu vinho também está consagrado. Você pode partir o pão e pode distribuir aí online entre as pessoas que estão com você para cear com a gente. Pode distribuir, enquanto nós vamos distribuir aqui. As 2 bancadas vão vir pelo meio, vão pegar pão e vinho, vão voltar pelo corredor. Por favor, respeite o espaço do seu irmão, tá bom? Eu sei que alguns dos irmãos já pegaram o Covid-19, já estão imunizados. E alguns dos irmãos não estão nem aí para esse negócio, porque você já está resolvido. Mas eu queria que você respeitasse o outro. O seu irmão veio para o culto presencial, mas ele está tomando muito cuidado. Respeita ele, dá um espaço dele, tá bom? Claro que você que é da mesma família e que lá em casa vocês estão juntos o tempo todo, não precisa fazer separação, pode ficar perto, mas respeita seu irmão. Sai do seu lugar, vem receber ceia. Vem pelo meio, volta pelas laterais. Você que está online, distribui o pão e o vinho e fica orando com a gente. Eu não consigo entender o que eu fiz. Escuta isso, escuta. Essa ceia do Senhor, nós estamos usando essa ceia para acessar o sacrifício de Jesus e participar dos rituais dessa semana. Então eu estou liberando a ceia do Senhor para todos vocês. Mesmo você que não é batizado ainda, mesmo você que é criança, estou liberando você para participar da ceia hoje. Tá bom? Isso vale para você que está em casa também. O Rei dos Reis é o Senhor, no gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantará ao Messias. A morte não pode ver o sangue derramado ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Aproveite para orar. o Rei dos Reis, é o Senhor, num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem
glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Aproveite para orar. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Aproveite Rei, para orar. glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Aproveite para orar. Aproveite para orar. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Dia todos receberam? Você que está aqui no presencial, você que está no online, pegue o seu pão e olhe para ele. Lembre-se que o mundo espiritual fala a língua dos símbolos. Sabe, qualquer pessoa que chegasse numa reunião, partisse pão, entregasse para as pessoas e dissesse: isso é meu corpo, seria no mínimo questionado. Por que os discípulos de Jesus não questionam? Porque eles pegam o pão e comem. Porque era comum na cultura deles esse tipo de simbologia, esse tipo de representação. O cordeiro morre no meu lugar, o sangue do cordeiro me lava, me limpa. Esse tipo de símbolo, como o rei atira flechas ao léu para derrubar o inimigo, esse tipo de linguagem era comum. Por isso, quando Jesus parte pão e fala: isso é meu corpo, os discípulos se renderam e aceitaram que ele estava fazendo um desses rituais, que ele estava usando linguagem simbólica. Olhe para o seu pão e diga: isto é o corpo de Jesus. Quando eu comer o corpo de Jesus, estarei liberando vida, saúde e cura sobre o meu corpo, para mim e para os meus. Porque o corpo de Jesus foi rasgado
para a saúde das nações, porque está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga: isto é o corpo de Jesus. Coma o corpo de Jesus, coma o corpo de Jesus, coma o corpo de Jesus. Enquanto você come, vida de Deus é liberada sobre você, sobre sua casa. Cura de Deus é liberada sobre você, sobre sua casa. Coma e seja grato. Você que está online, coma e seja grato. Manifeste sua gratidão. Jesus tinha um cálice e ele apresentou o cálice aos discípulos dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Olhe para o seu cálice e diga: isto é o sangue de Jesus. Diga assim: quando eu beber o sangue de Jesus, eu estarei renovando a minha aliança com Deus e estarei destruindo e cancelando toda a reivindicação e toda a cobrança das trevas por causa de alianças que eu já fiz. Porque o sangue de Jesus foi derramado para fazer aliança com Deus e para desfazer alianças com as trevas. Diga: isto é o sangue de Jesus. Beba o sangue de Jesus. Enquanto você bebe o sangue de Jesus, seus pecados são cancelados. Enquanto você bebe o sangue de Jesus, toda obra de feitiçaria que as trevas fizeram contra você é cancelado. Fique de pé. Expresse sua gratidão aplaudindo a Ele. Salvador.